Olá, querido amigo, querida amiga, bem-vindo ao vídeo com a segunda parte do tema emoção, que é energia em movimento. Seja bem-vindo, já curta, dê o like aí, compartilhe e fica até o final. Então a gente vai dar continuidade hoje. Eu gostaria de falar sobre esse tema. É um tema sério para mim, porque eu observo que as pessoas elas falam mais de eventos da vida de terceiros e menos de si mesmos. Alguns podem dizer, mas isso é uma questão de privacidade. Não é isso. A questão é que, na maioria das vezes, eu observo que as pessoas elas estão falando do que está acontecendo, de questões sociais, questões políticas, de guerra do outro lado do mundo. Claro que isso tudo é importante, tem que estar antenado, mas às vezes elas não se preocupam em ser protagonistas da sua existência, né? Deixar transparecer aquilo que ela é verdadeiramente, aquilo que move a sua vida, as suas crenças, aquilo que ela tem feito para crescer, para avançar no propósito de vida, naquilo que ela acredita, naquilo que move a sua existência. Então eu gostaria de falar hoje de prisões, sobre a questão de você ser liberto das suas emoções para poder avançar. Bruce Lee já dizia que o que é importante não é o que acontece, é como você reage. Ontem eu falei que emoção é uma reação, é como você reage àquilo que te cerca. Então você observa que as pessoas elas estão presas ao que? Ao ambiente que ela vive, aos meios sociais, às suas origens. Mas ao longo da história a gente vai ver grandes homens rompendo com as estruturas sociais, rompendo com o pensamento do seu tempo, rompendo com ideias na qual ele estava inserido. Eles criavam um campo vibracional em torno de si para avançar. Exemplo, Sócrates ele dizia que ele partia das ideias. Ele criou um conceito que mudou o pensamento ocidental. Ele criou uma visão na qual mudou o destino de do Ocidente, do nosso continente, a partir das ideias. Júlio César ele não ficou preso às suas limitações, ele criou um conceito da Roma eterna, da grande Roma, a cidade de todos. Um único homem. Alexandre o Grande, com menos de 33 anos, já tinha dominado a sua região conhecida, a parte do Ocidente então conhecida. Então observe que os grandes homens, com grande potencial, ou com potencial nenhum, ou com condições favoráveis, ou com condições adversas, eles conseguiram mudar o rumo geográfico, social, e criar conceitos. Alexandre ele criou o helenismo. Júlio César ele criou um império no qual estabeleceu as leis que na sua maioria rege a nossa civilização até o tempo presente. Jesus Cristo ele tinha uma missão. Ele pegou homens iletrados, homens ilimitados e difundiu o seu pensamento. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, ele partiu da cultura na qual ele estava inserido, nas controvérsias da sociedade carioca da sua época. Veja bem, homens com limitações de época, de cultura, de costumes, eles conseguiram romper com o status social para desenvolver um pensamento, para desenvolver uma ideia, para manifestar no tecido social no qual eles estavam inseridos aquilo que eles acreditavam. Porque eles reagiam, eles não absorveram aquilo que os cercava. Então, o que importa, né? Pegando essa frase do Bruce Lee, não é o que acontece, é como você reage. Como você está reagindo às questões que estão ao seu redor. Aquilo que acontece. Né? Então, se você quer ser livre, se você quer ser senhor do seu destino, você tem que parar de se preocupar com os eventos, se preocupar no sentido de não deixar isso dominar a sua existência, não deixar isso reger o seu dia, reger a sua semana. Então, fuja dos eventos, da vida de terceiros. Veja bem, eu estou buscando tempo, buscando energia para resolver questões pertinentes à minha existência, coisas que eu entendo que eu preciso avançar. Baseado nisso, como eu terei tempo para me preocupar com os eventos que acontecem no Brasil, fora do Brasil? A gente tem um limite. Lembre que eu falei ontem que a gente precisa canalizar energia em uma direção. Precisamos ter um norte, precisamos ter uma direção. E com isso hoje eu vou trazer algumas soluções que poderão te ajudar nessa missão de vida, nesse propósito daquilo que você acredita.
Eu vou trazer como base aqui um versículo bíblico que se encontra em Êxodo. Êxodo 3, versos 12, está escrito: E disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Um versículo antes, Moisés fala bem assim: Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A missão de Moisés era tirar mais de 3 milhões de pessoas da prisão do Egito. E ele começou a apresentar diante de Deus as ineficiências, as suas limitações na qual ele se apegava para não aceitar aquela missão. Né? Era uma missão quase que suicida. Ou seja, tinha lá um faraó, tinha lá um homem que era considerado um deus para aquela cultura, para aquela civilização. E Moisés tinha que tirar 3 milhões de pessoas, segundo alguns historiadores, tirar esse povo do Egito. Deus falou, certamente eu serei contigo. Então você tem que se atentar que aquilo que determina o seu destino, determina o seu propósito, vai além de você. Então você se desprende das emoções que te diminuem, das emoções negativas, e se apega a uma emoção profunda, uma emoção que te eleva para um propósito nobre. Então Moisés, ele relutou bastante, mas aceitou o desafio e cumpriu o propósito dele, porque ele acreditou que era capaz de fazer. Então, você não vai depender só das suas forças, você tem que depender de uma força maior. Aquilo que você acredita, se reduzir apenas às suas convicções, possa ser que não te leve muito longe. Mas se isso envolver outros, se isso envolver Deus, você pode ir além. Eu costumo dizer que eu não preciso de que muitos acreditem naquilo que eu acredito. Eu preciso convencer a minoria, eu preciso que alguns acreditem. Se eu tivesse à minha disposição 5 pessoas com as mesmas convicções que eu tenho, talvez eu dominaria outros ambientes no qual hoje eu não tenho acesso. Então você precisa criar uma rede de influência, você precisa criar um campo vibracional que atrai pessoas que pensem como você pensa. Tem aquela máxima, ninguém pensa igual a ninguém. De forma geral, óbvio que não. Mas tem pessoas que têm a mesma crença que você tem. Se aquilo que você crê, se aquilo que você acredita, o teu ideal de vida, o teu propósito é verdadeiro, é genuíno, vem de algo maior, certamente isso envolve outras pessoas. Você não está sozinho. Os dias são maus, os dias são duros, os dias são cruéis. Mas se a gente não se apegar àquilo que a gente crê, se a gente não se apegar ao nosso propósito, à nossa missão, nós iremos fracassar. Nós iremos ficar presos aos eventos, do que aconteceu, do que o jornal falou, do que fulano disse, do que o Beltrano falou. Né? Ou vamos ficar presos às redes, às notícias da vida de fulano, quem se separou, quem traiu, quem mentiu, quem roubou, quem fez, quem aconteceu. A gente tem que estar além disso. Tem uma frase que eu gosto muito de citar ela, que diz que faz a seguinte afirmativa: pequenas mentes discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, grandes mentes discutem conceitos, ideias. Voltando a Sócrates, ele dizia que partir das ideias. Sócrates, ele consegue discipular o Platão, o Aristóteles. Essas ideias se perpetuam, chega na Idade Média, influencia Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e um ideal é criado. O cristianismo no qual a gente conhece hoje, ele está fundamentado primeiramente em Cristo, e ideias filosóficas que foram alinhadas à doutrina cristã, que moldaram a civilização a partir de um homem. Sócrates, o sujeito filosófico, e Cristo, o ser divino, o ser espiritual, a própria palavra de Deus. Então, para que esse vídeo não fique longo, eu vou trazer aqui as 5 soluções de hoje que poderão certamente te ajudar a cumprir o seu propósito. Vamos lá? A primeira delas é reconhecer a situação na qual você está inserido. Jesus falou: se tu creres, se você tiver fé, você pode mover uma montanha. A fé move montanhas. Então precisamos reconhecer que existe uma montanha. O que é a montanha? A montanha é o obstáculo que eu preciso transpor para chegar
no meu propósito. Davi, quando teve a notícia que um gigante afrontava o povo de Israel, ele falou, eu vou. Ele não afrontou o exército qualquer, ele afrontou o exército do Deus vivo. Em outras palavras, como se Davi quisesse dizer assim, ele é tão grande que é impossível não errar. Centenas de homens, milhares de homens temeram diante do gigante. Davi falou, é impossível perder essa batalha, porque eu vou em nome de um Deus maior. Então você tem que reconhecer o gigante, reconhecer o sistema que você está inserido, reconhecer que somos moldados pelo sistema atual, vigente, a ser manada, a ser mais um no meio da multidão, a não reagir, a ser passivo. Mas precisamos ser ativo, assumir o protagonismo da nossa história. Então, a primeira solução é essa, é reconhecer o real problema, reconhecer que há uma montanha. Quando você reconhece isso, você consegue avançar para uma estratégia de saída. Você precisa ter um plano para sair disso. Não sei o que você está passando, se você está passando por uma questão emocional profunda, uma depressão, um abandono, uma questão financeira, um desemprego, algo que te frustrou, algo que você tentou implementar, algo que você tentou realizar e não conseguiu, mas eu te digo que você pode sair dessa situação se você reconhecer primeiramente que há um obstáculo e montar uma estratégia usando as ferramentas necessárias. Terceiro ponto, você precisa de aliados. Ninguém consegue ir além. Eu disse aqui no início que homens como Sócrates, Júlio César, o próprio Jesus Cristo, eles tiveram um ideal, mas eles primeiro foram o sujeito da ação, o eu eterno, o precedente sou eu acredito primeiro, eu faço acontecer primeiro, depois que eu crer, que eu possibilitar aquilo, outras pessoas vão me cercar, outras pessoas vão se aliar a mim, você vai conseguir aliados. Ainda que você tenha uma ideia que a grande maioria não acredite, tenha certeza que tem pessoas que podem te ajudar com isso. Tem pessoas que podem se somar ao seu propósito para ir além. Então você precisa de aliados, né? Pessoas que pensam como você pensa. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. O rio corre para onde? Para o mar. Dinheiro atrai o quê? Dinheiro. Miséria atrai o quê? Miséria. Mas é a vibração. Tem gente que fala, você está falando agora então da lei da atração? Sim. A própria Bíblia dá margem para isso. É uma linguagem diferente, mas ela dá esse espaço para isso. Quando você ora, quando você busca Deus intensamente, você está buscando atrair algo. Você quer atrair algo da parte de Deus para você. Você quer uma resposta. Mas primeiro você está vibrando. Oração é o quê? Oração é vibrar. Meditação é vibrar. Você tem um foco, você tem uma algo, você insistir em algo, você canalizar as energias em uma direção. Você precisa canalizar as suas energias em uma direção. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a linguagem. Ainda que aquilo que você almeja, ainda que aquilo que você busca seja algo impossível, ou que para você aparente ser algo impossível, você tem que mudar a linguagem. Se você quer prosperar, você tem que começar a dizer que você é próspero. Se você quer que uma porta se abra, você tem que começar a declarar que essa porta se abra. A sua linguagem, o mundo foi feito pela palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. O Evangelho de João vai dizer que o verbo se fez carne. Jesus Cristo, ele se materializa, a palavra de Deus se materializa para provar o quão poderosa ela é. Então tudo foi feito pela palavra, tudo é movido pela palavra. A palavra que cria, a palavra que gera. Você tem poder para isso. Então, se você reclama da situação, reclama do governo, reclama do patrão, reclama da esposa, reclama do marido, do filho, não vai ter mudança na sua vida. Se você começar a criar a realidade com seus lábios, isso vai mudar. Certamente isso vai mudar. Quinta solução é convicção. Convicção em tudo isso. E ação é a manifestação. Uma crença, por trás de uma crença existe uma metáfora. O que é a metáfora? É a história. Por trás desta metáfora existe um ícone. Ou seja, se você quer mudar a realidade, você tem que mudar o ícone, o símbolo dessa história, dessa metáfora. Você muda o ícone, você muda a história, que é a metáfora, você muda a crença. Mudou a crença, mudou a ação, e aí, consequentemente, muda a manifestação do que você quer fazer. Então vamos lá, reconhecer que existe uma montanha, montar uma estratégia, um plano de saída, buscar aliados que pensem
igual a você ou semelhante a você, uma linguagem em direção daquilo que você quer que aconteça e convicção. Tem um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele é pouco lido no Brasil, mas ele tem uma tríade muito interessante. Ele fala que o ser humano, o homem, quando eu falo homem aqui eu me refiro ao homem e à mulher, o gênero, ele começa no estético, no prazer. Festa, curtir, comida, bebida, sou jovem, vou curtir a vida. Beira um pouco ali, né, o epicurismo, mais ou menos por aí. Só que ele fala que isso não é suficiente, o ser humano precisa avançar para um estágio ainda maior. Ele vai entrar no estágio chamado ética. Ética é quando o ser humano, para Søren Kierkegaard, começa a adquirir responsabilidade. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma posição social, eu preciso constituir família, eu preciso ter responsabilidade. E ele avança para o ético. Então, estético, no prazer, o ético, que é onde ele se coloca socialmente, coloca como homem, como mulher, o amadurecimento. Só que Søren Kierkegaard vai dizer que isso ainda não é suficiente, que ele vai precisar avançar para um estágio religioso. Ele chega na religião. Só que quando ele chega na religião, ele pode se frustrar com líderes, pode se frustrar com irmãos, com doutrinas. E ele fala, é quando ele chega diante do precipício. E agora o que é que eu faço? Cheguei diante do precipício, o estético já passei, não funciona mais, o ético não funcionou, a religião também não funcionou. E agora o que eu faço? É que ele vai dar um salto. Ele vai chamar de o salto em direção à fé genuína, à fé verdadeira, a fé que não pode me enganar, a fé que é real, que é onde você tem um encontro com o próprio Deus. Isso está relatado no livro chamado, tem ele aqui, O Conceito de Angústia. Tente encontrar esse livro, muito bom. O Conceito de Angústia, de Søren Kierkegaard, dinamarquês. Bem pouco livro no Brasil, você vai precisar de uma certa domínio de alguns termos filosóficos para ler esse livro, mas eu super recomendo. Então é isso, a gente tem as nossas emoções que precisam ser tratadas. A emoção é energia e movimento. Você hoje está se movendo em direção ao seu propósito. Você precisa colocar em prática esses pontos, né? Reconhecer, ter uma estratégia, ter aliados, uma linguagem diferente e uma convicção para chegar onde Deus quer que você chegue. Então, você precisa dar um salto de fé, você precisa se posicionar em direção àquilo que é você crer. Então, Moisés estava lá. Não tem como eu tirar esse povo do Egito, não tem como libertar esse povo, mas Deus, certamente eu serei contigo. Uma força maior tem que te mover. O que é que te move hoje? É as questões deste tempo presente, é os noticiários, né? É as crenças limitantes na qual você está presa, é o pensamento ideológico, os pensamentos ideológicos. O que é que está te movendo? É suficiente? Eu tenho o seguinte pensamento, eu tenho uma frase aqui, que não sei onde eu notei, mas vou tentar reproduzir aqui, que é mais ou menos assim: nós estamos sempre buscando novas experiências, porque este mundo não é suficiente. Se estamos buscando novas experiências porque este mundo não é suficiente, é porque existe algo maior. Existe algo no qual eu posso chegar. Existe algo no qual eu posso alcançar. Para finalizar, eu deixo ainda outra frase de William James, que ele faz a seguinte afirmação: o pássaro não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. Então, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Nos dias de chuvas, nos dias que o sol não aparece, você deixa de ir trabalhar, você deixa de ir à escola, você deixa de ir à faculdade. Ou seja, as contas precisam ser pagas. Os compromissos precisam ser honrados, independente do dia bom ou do dia mau. E o seu propósito, que é maior que tudo isso? Você vai esperar um tempo favorável? Não. O tempo favorável é hoje. Hoje é o tempo, hoje é o dia que Deus marcou para que a sua vida possa mudar. Com base nessas verdades, com base nesses princípios que aqui eu direcionei para você. Eu quero encerrar por aqui. Quero que você reflita nessas mensagens, curta esse vídeo, comenta, compartilha, critica, dê sugestões e nos veremos em breve, se assim o Senhor permitir.